E aí, pessoal, estão bem? Podem sentar. Eu estou muito feliz, eu estou empolgado para o que Jesus vai fazer essa noite, né? Estou feliz demais mesmo. O Júnior e a Miriam, eles são meus amigos aí de longa data, né? A Miriam, né, demorou para casar, enrolou uns 8, 7 anos o Júnior, mas casou, glória a Deus, né? E tá se movendo aí nisso daí, a gente vendo os frutos, né? Vendo o crescimento, vendo o mover de Deus. Eu fico muito feliz com isso tudo, meu irmão. Glória a Deus por isso tudo. Então, vocês estão empolgados, vocês estão felizes, né? E hoje foi me dada a incumbência, um encargo, né? Da gente estar compartilhando um pouco a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. E a gente falar um pouquinho sobre a Páscoa. Água. Obrigado. E falar sobre Páscoa, né, é falar sobre coelhinho da Páscoa, né, sobre ovo, chocolate, não. É a gente falar sobre Jesus Cristo, né. Me lembro que quando eu era criança, uma vez, eu me levantei bem cedo e alguém tinha me dito que era o dia da Páscoa, né. Eu me acordei bem cedo porque a minha mãe, ela pegava um talco assim e escondia o chocolate, né? Tinha alguém que em casa acontecia isso também? Escondia o chocolate. E eu me acordei bem cedo, vou achar um chocolate, né? E procurei, não achei pegada, e não achei chocolate, não achei nada. Tinham me enganado que era o dia da Páscoa, né? Me acordei bem cedinho, à toa, por causa disso daí, né? Mas receber chocolate é bom. Quem é que não recebeu ainda? Vai receber amanhã, né? Quem é que quer chocolate? Quem é que quer Jesus? Amém. Podemos receber os dois também, né? Chocolate e Jesus. Quem é que quer os dois aí? Vamos lá, abre sua Bíblia aí em Êxodo 12, versículo 21 ao 28. Pessoal, eu não sou muito engraçado, tá? Eu tento, mas eu não sou bom mesmo, tá? Então não leve a mal aí qualquer piada, qualquer coisinha. Aí, vamos lá. Diz assim, Êxodo 12, 21 ao 28. Então Moisés, Jesus estava lá em Êxodo, mas daqui a pouco ele aparece aqui no Cordeiro. Vamos lá. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrificam-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Vamos lá então. Para a gente entender um pouquinho do contexto de Páscoa, né? O que significa a Páscoa e como isso é importante hoje para as nossas vidas, nós precisamos entender, primeiramente, o que aconteceu aqui nessa época de Êxodo, né? Israel estava escravo no Egito e chegou no tempo determinado de libertação desse povo, para eles irem desfrutar da promessa de Deus em cima da palavra de Deus, né? Havia um faraó naquela época que Deus endureceu o coração do faraó e era um cara ruim. Era ruim de conversa, era difícil, né? E veio
pragas e pragas no Egito, e ora ele dizia que ia libertar, né? Ora ele se arrependia, ora vocês vão, ora vocês vêm, né? E aquelas pragas, tudo acontecendo ali naquele contexto, Moisés e Arão ali como linha de frente de Deus, para realmente levar um povo para um lugar, para um povo poder desfrutar da sua promessa de Deus, mas o faraó, ele não permitia que isso acontecesse. E aqui, Deus estava para lançar a sua 10ª praga ali. E havia um anjo que iria passar sobre aquele lugar. E havia uma direção de Deus para os povos israelitas, eles marcarem as suas casas, né? Eles comerem o cordeiro, marcarem as suas casas, que o anjo iria passar, mas eles seriam poupados. E aqui em Êxodo, como nós lemos, isso realmente aconteceu. O anjo passou, né? Os primogênitos do faraó, do Egito, eles foram mortos. Aquela época, às vezes a gente lê assim, mas para comigo para pensar o quão grande terror em uma nação toda que amanhece e choro. Mãe chorando, pai chorando, irmão chorando, porque aconteceu uma grande tragédia no Egito. E diante dessa grande tragédia, um povo, ele foi separado. E foi dessa separação a qual eles tiveram essa obediência da marca do sangue, do cordeiro, eles puderam agora partir para um novo lugar. A Páscoa, o significado da palavra Páscoa, ela significa passar por cima ou apenas passagem, né? Que fala sobre esse anjo aí que passou ali sobre as casas, né? E também nós podemos trazer no contexto a respeito de quando o povo passou o Mar Vermelho, né? Eles entraram no novo tempo, no novo ciclo, mas eles tiveram um lugar de obediência ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, Ele sendo a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Estão comigo aí? Vamos lá então. Eu fiz até uns slides, não sei se vai sair. Isso daqui fui eu que fiz, pessoal. Bom, ficou mais ou menos, né? Mas vamos lá. 5 verdades que nós temos aqui sobre a Páscoa. O primeiro ponto aqui, que nós vamos estar falando sobre isso, é que a Páscoa, ela tem um centro. E o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro centro da Páscoa, é Jesus sendo o Cordeiro, meu irmão. E ali, diante daquelas instruções que nós vemos ali como Cordeiro, é interessante nós refletirmos ou pensarmos que eles tinham que ter uma obediência ali, eles tinham que fazer o seu cordeiro. Se a família fosse muito pequena, elas deveriam chamar outra família e comerem junto o cordeiro. E não podia sobrar nada. Quem é que tem fome de Jesus aí? Aqui ele nos fala sobre nós nos alimentarmos do cordeiro, sobre nós realmente, com o nosso coração e com a nossa vida, termos fome das coisas de Deus. Realmente desejar Jesus com todo o nosso coração. Realmente o que a Bíblia ela nos diz sobre o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade, com tudo aquilo que somos, nós conseguimos e podemos amar ao Senhor Jesus. E verdadeiramente amar o Senhor Jesus é ter fome do Senhor Jesus, é querer tudo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, é desfrutar de uma verdadeira relação e de uma verdadeira intimidade com esse Jesus que é real. É nós termos o nosso coração e a nossa vida extremamente apaixonados por Jesus. Meu irmão, não sei quanto você, mas eu me sinto extremamente privilegiado de andar com Jesus.
privilegiado de poder experimentar dessa presença do Espírito Santo, privilegiado de poder experimentar de uma verdade que não é um conto de fábulas, que não é uma historinha, é um Cristo real, vivo, santo, que se relaciona com a gente, e nós podemos desfrutar disso, meu irmão. Nós temos um povo separado de tantos que podiam olhar, de tantos que podiam estar aqui, sabe? Nós estamos aqui diante dele, nós invocamos a presença dele, e ele não falta um culto, meu irmão. Jesus não falta. E todo dia que eu me levanto de manhã, sabe, eu me acordo e eu já posso engrandecer o nome de Jesus, eu já posso olhar para esse Cordeiro, eu já posso me alimentar daquilo que Ele tem novo para o meu dia e poder desfrutar disso. Isso é um privilégio. Esse Cordeiro. E não é ter fome de coisas banais, é ter fome de Jesus. Infelizmente, muitas coisas elas nos roubam disso tudo. Infelizmente, a verdade é que nós temos fome de tanta coisa, nós nos alimentamos de tantas coisas, e muitas vezes o cordeiro que era para ser comido tudo, ele fica ali às vezes só umas mastigadas. Nós não conseguimos desfrutar do banquete, da mesa, da relação, de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque parece que nós perdemos o desejo e a vontade de buscar cada vez mais de Deus. Parece que nós nos acostumamos com a presença de Jesus. Parece que nós nos acostumamos com alimento, parece que nós nos acostumamos com culto, parece que nós nos acostumamos com adoração, parece que nós nos acostumamos até com o nosso tempo de intimidade, que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar dessa intimidade, porque tem tantas distrações. É o nosso WhatsApp vibrando, é alguém chamando, sabe? Nós não conseguimos focar e ter atenção sobre aquilo que está sobre a mesa. Porque nós falamos que nós temos fome. E é legal no culto nós dizemos que temos fome, glória a Deus por isso. Mas na segunda-feira é que mostra que realmente nós temos fome. Será que a nossa fome é permanente? A nossa fome é real? A nossa fome é intensa? Costumo falar que no culto aqui, meu irmão, é a cereja do bolo, é a sobremesa, mas o arroz e feijão a gente come em casa. O que nos dá sustância é nos alimentar do Cordeiro todo dia, porque fome a gente vai ter, e tem coisas que nós temos tido mais fome do que a própria presença de Jesus. E esse Cordeiro sobre a mesa, que nós devemos nos alimentar verdadeiramente, e buscar Ele verdadeiramente, nos apropriar de cada pedaço, nos apropriar de toda a essência, nos apropriar de cada palavra, nos apropriar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E quando nós começamos a nos alimentar do Cordeiro, quando nós começamos a nos alimentar de Jesus, sabe o que acontece na nossa vida? Dizem, né, que a gente é o que a gente come, né? É isso, meu irmão. Começa a se alimentar do Cordeiro para ver o que começa a transformar dentro de nós. Começa a se alimentar de Jesus, que a mudança começa a ser real. Nós começamos a nos parecer com Ele. Dentro de nós começa a mudar, sabe? Tudo começa a ser transformado pelo simples fato de quando Ele se apresenta, quando Ele vem, nós nos alimentamos por completo dEle, não sobra nada. João 1:29 diz assim: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus e lhe disse:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Êxodo, tudo que do Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. E a gente vê ali o povo de Israel nas suas humildes casas, um povo escravo, separando o seu cordeiro ali para aquela casa, para aquela família poder se alimentar dele. E esse cordeiro ali de Êxodo é esse mesmo cordeiro que se apresentou para João Batista, que João Batista disse que o cordeiro que estava ali, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro é Cristo, é a presença dele. Nós podemos desfrutar disso tudo que ele tem para as nossas vidas. Nesse culto, tem algo de Jesus para nós nos alimentarmos. Tem algo para Jesus poder ministrar no nosso coração. E nós podemos ser impactados e receber dessa presença e dessa verdade, e abrir o nosso coração. E não sobrar nada de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. A segunda verdade aqui é que a Páscoa ela tem um sinal. E esse sinal da Páscoa era o sangue. Nós percebemos que esse sangue, a qual eles tiravam do cordeiro, eles tinham que pegar um isopo. Como é que eu vou explicar isso? É tipo um ramo. Que eles pegavam no sangue e eles tinham que passar nos umbrais da porta, ou seja, em cima da porta e do lado da porta. Olha o que eles tinham que fazer. Eles estavam fazendo o sinal da cruz do sangue, meu irmão. Eles faziam em cima, eles faziam do lado, faziam em cima, faziam do lado. E começava a casa a ser marcada agora por uma aliança do Cordeiro. E essa aliança do sangue do Cordeiro era a aliança que fazia com que o destino dessas pessoas, desse povo, fosse mudado. Quem tinha marca, tinha vida. Quem não tinha marca, tinha morte. Por isso que nós entendemos esse poder do sangue do Cordeiro que nos justifica, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso redentor, Ele é aquele que nos guarda. Se nós temos a marca do sangue, meu irmão, a marca do sangue é vida, a marca do sangue, ela nos fala sobre uma aliança, a marca do sangue, ela nos fala sobre um selo. Nós fomos marcados, nós fomos comprados por esse sangue, e esse sangue, qual a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, meu irmão. E esse é eu e esse é você, que todos os dias, quando nós nos alimentamos do Cordeiro, nós reconhecemos as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã. Nós reconhecemos essa graça que nos alcança, e esse sangue que lava as nossas vestes, que deixa as nossas vestes mais alva, mais branca do que a neve. Nós somos purificados, redimidos. Anota a célula, as acusações que era contra mim, que era contra você, o Cordeiro Jesus pagou na cruz, e não temos mais condenação nenhuma. O nosso inimigo não nos acusa, porque há um sangue remido sobre as nossas vidas. Aleluia! E nós podemos se prostrar, meu irmão, e receber: Deus, me purifica, me lava as minhas vestes. Nós nos lançamos nesse sangue, nós somos marcados por isso, meu irmão.
E daí o Pai nos olha. E daí, esse sangue de Jesus é a única coisa que nos livra da morte, que nos livra da ira de Deus. Esse sangue nos resgatou, esse sangue, Ele nos comprou. 1 João 1,7 diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No sangue de Jesus nós somos purificados. Eu no começo da minha fé, grandes desafios, sabe, de sair que nem do Egito, dessa escravidão, e permitir, sabe, ser transformado nessa caminhada com Jesus, ser liberto de coisas. Alguns são libertos de umas coisas mais fáceis, outras são mais difíceis na nossa vida. Mas eu me lembro que quando eu errava, eu muitas vezes, a condenação tomava o meu coração de tal forma, que ao invés de se lançar nesse sangue, nós nos escondíamos de Jesus. Eu me escondia de Jesus. É como se nós estivéssemos numa caminhada com Jesus, e no momento da nossa queda, das nossas adversidades, dos nossos problemas que nós temos, nós estamos numa caminhada com o Cordeiro, com Jesus. E nós esbarramos em algumas coisas, e nós caímos, e nós nos prostramos, e ao invés de nós olharmos para Jesus, e nós permanecermos na caminhada, o sentimento que era gerado no meu coração, e talvez seja no seu coração, que era que, cara, de novo nisso, mais uma vez nisso daí, e o sentimento era como eu voltasse lá no início da minha caminhada com Jesus de novo, e eu dissesse: vou ter que começar a caminhar de novo, ia de novo, pá, pá, e daí caía, e daí voltava. Mas na nossa caminhada com Jesus, quando nós somos marcados por esse sangue, nós entendemos a revelação com o nosso sangue. Você caiu, sabe o que acontece? Jesus estende a mão e nos levanta no mesmo lugar. Você continua caminhando. Você continua andando. Você continua no processo de santificação, olhando para Cristo, buscando Jesus. E esse sentimento do qual muitas vezes se tem, que volta lá atrás, não existe isso, meu irmão. Você permanece. O mínimo que você tem que levantar é mais forte. Você permanece, porque bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E a gente se esconde, e a gente não se lança para isso, e parece que a gente olha assim e diz: Deus, eu não sou digno. Cara, nós nunca fomos dignos. Deus, eu não mereço. Nós nunca merecemos, meu irmão. Ah, eu sou tão ingrato. Mas me responde algo: o que seria a maior ingratidão? Era mesmo errando você se lançar para os braços do Pai, ou o Pai está com o braço aberto e nós fugimos do braço do Pai? Ingrato é aquele que rejeita a pureza do sangue do Cordeiro. Esse sangue nós devemos todo dia entender, todo dia receber, todo dia lavar as nossas vestes, todo dia buscar essa marca do sangue do Cordeiro, porque essa marca sobre as nossas vidas é a marca de Cristo em nós. Sem o sangue, meu irmão, sem a cruz, sem a marca, nós estamos perdidos. Mas esse sangue, ele foi derramado para nos purificar. Glória a Deus por isso. A Páscoa, ela tem um propósito. E o principal propósito da Páscoa,
é a libertação. Nós vemos ali que Moisés estava sendo levantado naquele tempo, junto com Arão, para guiar o povo para um processo de libertação, mas Moisés estava com o encargo de libertador. Moisés ali naquele contexto de libertação, de tudo aquilo que estava acontecendo em Êxodo, da Páscoa, do anjo, do cordeiro, do povo de passagem para um novo lugar, Moisés, ele representava ali Jesus. E o povo, junto ali com o cordeiro, eles tinham que comer também as ervas amargas. Uma vez eu fiz uma ceia com cordeiro e essas ervas amargas aqui. Essas ervas amargas, elas representavam ali, era para o povo não esquecer da amargura da escravidão, daquele tempo a qual eles estavam opressos, sem destino, a qual eles estavam escravos ali. Não muito diferente da minha e da sua vida, quando a Bíblia diz que o Deus desse século, né, ele cegou o entendimento das pessoas. E eu e você estávamos cegos, andando sem destino, andando sem propósito, cheio de porquê, né, e nem sabendo para onde que nós vinha, nem para onde estava indo. Onde que Deus era alguém para nós tão distante, tão banal, sem significado e sem verdade, aonde que talvez muitos aqui viviam a vida loucamente, né? Sem consequência, e a gente pensava que era livre, porque a gente fazia o que quisesse, longe engano nosso. A verdadeira liberdade é nós dizermos não para aquilo que não nos faz bem, para aquilo que não acrescenta na nossa vida, para aquilo que a gente não quer mais. Meu irmão, eu era maconheiro. Não vou dizer, levanta a mão quem era também, né? Mas com certeza tem alguns aqui. E não, eu paro quando quero, né? Aí, tem um aqui do meu lado. Quando eu quero, eu paro. Eu fumo porque gosto, né? O cara não consegue ficar, para de fumar um dia, não consegue nem dormir direito, né? E esse processo de se libertar disso daí, meu irmão, só Jesus. Se você tem um vício aí e veio visitar, quero dizer aí sobre a tua vida que hoje é o dia do Senhor mudar a tua vida e te libertar e te colocar num novo lugar aí. Tem tanta coisa que nós somos escravos que não, parece que não, né? E às vezes a gente é crente e continua sendo escravo de algumas coisas. Fui por muito tempo escravo da pornografia, perdido, jogado, né? Crente, mas escravo da pornografia. Não tinha jeito de sair daquilo lá. Até que eu trouxe luz, até que eu busquei ajuda. Jesus levantou pessoas para me ajudar nesse processo e sair disso tudo. Mas a libertação, ela faz parte aqui da nossa vida, da nossa trajetória. E a Bíblia diz em João 8,36, olha esse versículo, medita comigo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação, esse propósito, o cordeiro, o sangue, a marca, ela tem um propósito na nossa vida. Qual é que é? É nos libertar da escravidão,
é nos tirar do Egito e a nos apontar para um novo e vivo caminho, por um caminho ao qual nós somos livres em Jesus, por um caminho onde que nós andamos de cabeça erguida, cheio do Espírito Santo, tendo a convicção que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai poderoso, meu irmão. Jesus é aquele que nos liberta dessa escravidão e nos leva para esse novo e vivo caminho. Então o propósito da Páscoa, muito mais do que coelhinho, ovo de chocolate, libertação sobre as nossas vidas. O que precisa ainda nesse processo você ser liberto? Às vezes bate uma saudade, né? Que nem o povo estava lá, tinha Canaã, um propósito para chegar num lugar, mas estava lembrando dos pepinos e da cebola que tinha no tempo da escravidão. Tem gente que é assim, olha só não faço porque a Bíblia diz que não dá, mas se desse, né? Se desse, estava jogado, né? Tem gente que distorce a Bíblia para fazer umas coisas que não nos pertencem mais, que não tem sentido mais na nossa vida. A Páscoa, ela também tem uma mensagem sobre vida e sobre morte. Apocalipse 22:14, que eu estava falando antes para vocês: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Essa cruz é esse acesso, esse sangue de Jesus é esse acesso, é essa porta. Por isso que a Bíblia diz que o véu ele foi rasgado de cima a baixo, nos dando livre acesso a desfrutar dessa verdadeira vida com Deus. A mensagem de Jesus sobre nós é vida. Olha para o seu irmão do lado aí, assim, ó, eu declaro vida sobre você. Vida de Jesus, a verdadeira vida, porque Jesus não é só vida, é a verdadeira vida, que não é aqui, que nós somos isso da Páscoa, nós somos de passagem, nós somos forasteiros nessa terra, nós não pertencemos a esse lugar, logo logo nós estamos em casa para sempre, eternamente, comendo dessa árvore da vida, nesse lugar onde que a Bíblia diz que Jesus é o próprio sol, onde que a Bíblia diz que as ruas serão de ouros, onde que há uma promessa que Ele enxugará de nós, sabe, toda lágrima. Existe um lugar muito mais profundo do que simplesmente Ele nos libertar de algumas coisas aqui, de nós desfrutarmos de algumas coisas que Deus nos dá nesse lugar. Existe uma eternidade e uma verdadeira vida com o Cordeiro eternamente. Nós nos alimentaremos dele. A Páscoa tem um propósito também de memorial, de celebração. Colossenses 1, do 13 ao 14, ele diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Memorial de celebração. A Bíblia diz sobre a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o tempo todo nós devemos não só na ceia, mas nós devemos relembrar o que o Cordeiro fez por nós. Nós devemos relembrar e nos examinar o tempo todo sobre isso, sobre o que o Cordeiro fez por nós. A Páscoa, ela é um memorial eterno.
E em Jesus também ocorre uma nova Páscoa, que é sobre a ceia. Em Jesus, sabe, existe algo muito mais profundo, muito maior, muito superior do que simplesmente uma festa, do qual é muito importante sim, que libertou o povo lá do Egito, que tirou da escravidão, que apontou lá para o deserto e depois levou a essa promessa de Canaã. Mas Jesus, Ele nos promete essa aliança verdadeira, essa questão do verdadeiro significado da Páscoa sobre nossas vidas. Ele fala sobre essa aliança, Ele diz que este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vocês. Essa ceia é um memorial de Cristo. A ceia, a Páscoa. Quando nós falamos de Páscoa, nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Nós falamos sobre aquele que venceu a morte. Mas a Páscoa, ela nos fala sobre também um processo que antecede isso. Nós percebemos os últimos momentos de Jesus ali. Naquele lugar, lá naquele Getsêmani, lá naquele lugar orando, clamando, naquele lugar onde que havia muita pressão. A Bíblia ela nos diz que Jesus naquele lugar, Ele suava sangue. Não sei se você já estudou isso, provavelmente você já sabe que é possível sim alguém suar sangue. Quando a pessoa está num nível de estresse muito profundo, de agonia muito profunda, que as veias do seu corpo elas estouram e elas se misturam com o suor e você começa a suar sangue. Agora volta comigo, Jesus naquele lugar, Ele chama os discípulos, orem comigo. Ou seja, olha a vulnerabilidade de Jesus, olha a humanidade de Jesus, o próprio Deus pedindo para as pessoas intercederem por Ele. Intercedam por mim. Porque nesse momento, para esse lugar, para esse propósito, para aquilo que o Pai tem para a minha vida, eu preciso de oração, eu preciso de intercessão. E Jesus estava naquele Getsêmani, e aquele lugar ali do Getsêmani era um lugar onde que também se faziam oliveiras, havia oliveiras naquele lugar. E o Getsêmani, ele fala sobre momento de pressão, de intensidade, para poder desfrutar dessa ressurreição. E daí a gente traz Jesus naquela pressão, naquele tempo ali de conseguir realmente chegar nesse novo significado da Páscoa. Não é diferente do que Israel estava passando lá, porque quanto mais estava perto do processo da Páscoa, do significado da Páscoa, mais pressão se tinha. Quando o povo ia se libertar, o faraó ele exigia mais, sabe? Ele colocava mais labuta, ele pressionava mais. Ponto que eles chegam lá e dizem, o seguinte, vocês vão trabalhar a mesma quantidade de horas, mas eu quero muito mais do que vocês têm me dado agora. E ele não queria deixar de jeito nenhum. E é assim na nossa vida, quando nós estamos para um romper, para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para Jesus para nós, dessa verdadeira vida, sabe, existem tempos de pressões na nossa vida que quer fazer nós voltarmos quando vem nos abater, quando vem a angústia, quando vem a intensidade, quando dá vontade de desistir, de olhar para trás, sabe, e a gente às vezes somos pressionados para aquilo lá. Mas é nesse lugar de pressão, assim como a oliveira ali, que sai óleo de nós. É nesse lugar de pressão que nós estamos sendo forjados. É nesse lugar de pressão que as coisas elas são colocadas em xeque na nossa vida. Se nós vamos para frente ou nós olhamos para trás. Jesus ele estava passando por um momento assim.
Mateus 26, 39 diz assim, ó: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feito como tu queres, não como eu quero, não como eu desejo, não como eu imagino. Existe uma vontade superior e maior, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quem é que acredita nisso? Eu sei que é difícil às vezes a gente confiar. Eu sei que parece que o que nós imaginamos é melhor, que parece que o que eu desejo é melhor, parece que Deus às vezes, Ele não vai cuidar tão bem como eu cuido, que Ele não sabe o tanto como eu sei, mas nós precisamos plenamente nos entregar para essa vontade, para desfrutar da verdadeira vida. Aqueles que me amam são aqueles que guardam e praticam a minha palavra. Não é só saber, não é só guardar, mas é andar em cima das palavras que o Senhor tem para nós. É desfrutar desse lugar. Jesus, ele experimentou também ali a traição. E experimentou também ali a questão de levar e conseguir fazer com que o propósito dele fosse cumprido, sem que os discípulos, aqueles que estavam andando ali com ele, eles simplesmente pudessem causar uma rebelião, alguma coisa que pudesse tirar ele do propósito, né? Porque Pedro, ele pega a faca, né, e corta a orelha de Malco. Jesus, ele diz: olha, você não está entendendo nada aqui. Eu dou a minha vida e eu a mesmo pego de volta. Ninguém me tira a vida. Ele dá e ele pega de volta. E aquela espada vem ali. É o mesmo que disse, ó, Jesus começa a lançar uns segredos, né? Dizendo, ó, aí Pedro, né? Bem que tu está sabendo aí que eu sou filho de Deus mesmo. E ele começa a contar sobre a cruz, ele começa a contar sobre esse momento, ele começa a falar sobre morte, ele começa a falar sobre propósito, e Pedro se levanta e diz: que? Não vai morrer não, Jesus, né? Tu não vai para esse lugar não. Jesus diz para ele: olha, afasta-se de mim, Satanás, porque tu cuida das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Nosso propósito é cuidar das coisas de Deus, é cuidar daquilo que o Pai nos deu. Por esse caminho e por essa caminhada, e nós vemos ali esse Cristo que ele se lança, ele se vai, e ele é colocado sobre uma tumba. A Bíblia diz que nem um osso dele foi quebrado. Mesma coisa do cordeiro, nem um osso podia ser quebrado. Tudo apontava para Jesus. Jesus naquela tumba. Parecia a desesperança, né? Choro. E agora? Até que se passam 3 dias. 3 dias, um anjo vem, a pedra é rolada, e aquele que morreu já não está mais naquele lugar. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, nem a morte conseguiu reter Jesus. Por isso que nós não falamos de uma religião, meu irmão. Nós falamos de um homem,
de um Deus que nem a morte o deteve, a qual Ele ressuscitou, a qual Ele venceu a morte, e por Ele vencendo a morte, Ele nos trouxe vida. Ele se fez maldição por nós, Ele pagou todo o preço, Ele pagou toda a culpa, Ele pagou todo o mal que há dentro de nós, e Ele venceu a morte. Em Lucas 20, capítulo 7, ela nos traz algo interessante. Ela nos fala sobre um lençol que está dobrado, e esse lençol que está dobrado era muito normal. Na época, a tradição, quando você ia comer em algum lugar, e você estava na mesa, e você saía da mesa, se você não fosse mais comer, você simplesmente pegava o guardanapo, amassava o lenço e jogava ali. Mas caso você fosse no banheiro, você fosse dar uma volta, e você fosse voltar e permanecesse ali sobre a mesa, sobre a festa ali naquela região, você dobrava o lençol, você dobrava o corpo. O que Jesus estava nos falando ali? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Me aguardem, porque eu estou vindo. E esse Cristo, que venceu a morte, Ele em breve vai voltar. 1 Pedro 1, versículo 18 ao 21, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, olha só, pega comigo aí, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 14:15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, Ele é mais um. Ele é mais um Deus. Ele é mais uma filosofia, Ele é mais uma história, mas o que diferencia a nossa fé e a nossa convicção é que o nosso Deus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E essa verdade e esse entendimento que nos leva ao cumprimento de propósito, meu irmão. Nós detemos a verdade, e a verdade é Jesus. Por política a gente discute, por filosofia a gente discute, por religião a gente discute, mas por Cristo nós damos a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida por uma convicção dessa verdade, crer no Cordeiro que ressuscitou, crer no Cordeiro que venceu a morte, crer no Cordeiro que abriu o caminho, que nos deu. Na verdade, Ele é o único caminho, não há outro caminho, não há outra verdade, não há atalhos, meu irmão. Jesus, Ele diz que Ele é o caminho, Ele não aponta para o caminho, Ele não direciona o caminho, Ele diz que Ele é o caminho, e quem vier a Ele encontrará o Pai. As religiões apontam o caminho,
Não é sobre livro de regras, é sobre uma relação com esse Cristo que é vivo. É sobre coisas íntimas e muito mais profundas. 1 Coríntios 15, 55, ele fala sobre essa ressurreição que é o grito da nossa esperança contra a morte, meu irmão. Olha o que diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Não tem vitória. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. É isso. Não é simplesmente vencedores. Por que nós somos mais que vencedores? Porque nós, em Cristo, nós já entramos numa briga, numa guerra ganha. O que você precisa fazer? Nada, você só está no time que vence. Você recebe isso sobre a sua vida, você entende isso, e você, por amor a Ele, começa a caminhar nesse exército. E a morte, ela já não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Ela perde tanta autoridade sobre as nossas vidas. Coloca aí para mim Filipenses 1:21. Ela perde tanto sentido para nós, a morte. Meu irmão, se você é crente mesmo do fogo, se você tem o Espírito Santo aí, você não tem que temer a morte. Cristo venceu ela. A nossa mente precisa mudar a respeito disso. A nossa perspectiva precisa mudar a respeito disso. Põe um versículo aí para mim aí. Filipenses 1:21. Consegue botar? Senão eu leio aqui no meu celular. Aí, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é? Morrer é lucro. Nós percebemos um nível de compreensão, de revelação do Evangelho, uma contracultura de vida, uma outra maneira de pensar, de viver. E a morte, ela perde tanto sentido para a nossa vida, que ela não nos pertence mais, porque na verdade a morte significa que nós estamos voltando para o nosso lar, que nós estamos voltando para a nossa casa. A morte, ela é uma promoção para estarmos eternamente juntos com o autor e consumador da nossa fé. Lucas 24:5 fala assim: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Há um tempo atrás, até saiu no jornal, passou em diversos canais, lá no Irã, se eu não me engano. Quem é que viu um homem que ele estava para ser enforcado por causa de Jesus lá no Irã? Vocês não se lembram dessa foto? Mas vocês vão se lembrar talvez agora. Ele estava para ser enforcado, tiraram uma foto, mas na foto ele estava sorrindo, meu irmão. Ele estava sorrindo. Eu estava vendo uma matéria esses tempos sobre quando aconteceu o martírio no Egito, lá quando o Estado Islâmico matou 21. Alguém se lembra disso aí? Quantos foram? Alguém se lembra? Não, mas foi bastante. E saiu isso também divulgado por tudo que é lugar. Muito triste. E tem um entrevistador no Egito que ele liga para a mãe de um que perdeu seu filho. E ele começa ali primeiramente a falar com o irmão ali primeiro, depois a mãe fala. E ele começa a perguntar: olha, o que foi
foi que aconteceu ali? Por que fizeram isso tudo? Como é que você está, o seu coração? Pergunta para ele. Ele diz: olha, meu coração, ele está feliz. O entrevistador toma um choque assim. Diz: mas como que você pode estar feliz? Mataram seu irmão. Ele diz: meu irmão sempre quis viver a sua vida eterna com Jesus. Eles levaram para aquele lugar. E daí fala com a mãe dele. Pergunta: senhora, o que a senhora tem a dizer sobre tudo isso? Se você visse eles agora na sua frente que levaram o seu filho, o que você iria fazer? Ela diz: eu iria chamar eles para entrar na minha casa, eu iria tomar um café com eles, eu iria perdoar eles, eu iria falar a respeito do amor de Jesus. A nossa visão a respeito de morte precisa mudar. O nosso propósito a respeito do que é viver precisa mudar. E isso nós só encontramos amém? Som. Glória a Deus. Nós só encontramos em Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero chamar a Miriam aqui para estar orando. Nós vamos ter um tempo de oração. E nós vamos clamar por aquele que vive, amém? Nós vamos clamar por aquele Ei.